O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caros irmãos e irmãs, o Evangelho de São Marcos apresenta, nos primeiros versículos do texto de hoje, um dos anúncios da paixão. Anúncio antecipado da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo e que os discípulos, num primeiro momento, não compreendem. Aliás, a verdadeira compreensão de todo esse mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus, eles terão somente depois do Pentecostes. Por enquanto, é tudo muito velado ou muito obscuro para eles compreenderem isso, principalmente quando Jesus diz assim: olha, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Porque não cabe na imaginação dos discípulos que estão aos poucos reconhecendo que Jesus é o Messias, não cabe na imaginação deles que ele é um fracassado, que Jesus é um fracassado. E até quando chega aí no ápice da morte de cruz, ainda é essa ideia. Eles só compreendem isso, de fato, depois da ressurreição. Compreendem, inclusive, essa palavra que Jesus disse de forma antecipada, que 3 dias após a sua morte, ele iria ressuscitar. Os anúncios antecipados da paixão causam um certo pavor nos discípulos, e até o momento da cruz causa pavor neles. Depois, com a graça do Espírito Santo, eles são capazes de compreender e, inclusive, de assumir a cruz como marca também para as suas vidas. Mas há um outro episódio. Os discípulos não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. E entre eles começou então uma discussão, mas a discussão não era sobre esse mistério da paixão, sobre esse anúncio antecipado da morte de Jesus. Jesus pergunta para eles: o que discutíeis pelo caminho? Bom, se antes eles não tinham compreendido esse anúncio antecipado da paixão, talvez num primeiro momento transpareça que eles estão discutindo e tentando entender isso. No entanto, eles estão discutindo um outro assunto. O assunto é: quem deles seria o maior? Jesus perguntou: o que discutíeis pelo caminho? Eles ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Há uma preocupação naqueles que não compreendem ainda o mistério do seguimento de Jesus, que significa ser um discípulo de Jesus. Preocupação tão antiga e tão nova, para saber quem é o maior, quem vai ser o mais importante, o mais notado, quem vai ser aplaudido. Os discípulos discutiam isso pelo caminho.
E não foram poucas vezes que eles discutiram isso. Até que Jesus tomou uma iniciativa, depois de ter feito várias vezes um discurso a eles sobre a humildade, qual o caminho que eles deveriam percorrer para uma identificação plena com Jesus, apresentou o mistério da cruz, porque a humildade passa pela cruz, quem não é capaz de abraçar a cruz não é capaz de viver na humildade, mas depois, mais tarde, e nós vamos daqui um tempo, está longe ainda, mas logo nós chegaremos nesse dia em que nós viveremos novamente a instituição da Eucaristia, na Quinta-feira Santa. E o que Jesus fez? Depois de ter feito muitos discursos, parece que Jesus, olha, já que não estão entendendo o discurso, então eu vou mostrar para vocês como é que vocês devem se comportar para viver na humildade. E lava os pés dos discípulos. Assume a função de escravo, lavando os pés dos discípulos, para dizer assim, a humildade passa por uma decisão, não é só na teoria, passa por uma decisão. Ser humilde, que é a humildade que é a mãe de todas as virtudes, ou ser humilde passa por uma decisão. E Jesus, depois de ter dito muitas vezes, ensina na prática como é que eles devem fazer. Eles tinham discutido quem era o maior, então Jesus chamou-os para perto e disse, se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Isso é um ensinamento que tem que perdurar na vida dos discípulos e na vida de toda a igreja. Quanto maior for o cargo, quanto maior a importância dada àquela determinada pessoa, mais ela tem que ter a consciência de que está a serviço. Na igreja funciona assim, no mistério do reino de Deus funciona assim. Diferente do mundo, o mundo domina, os grandes querem dominar, querem entrar na competição para eliminar o outro, tiranizam e assim por diante. Mas entre os discípulos de Jesus, entre os cristãos, a humildade deve ser a marca maior. Quem quiser ser o primeiro, quem quiser ser o maior, esse primeiro lugar vai ser caracterizado então pelo serviço. E o exemplo é muito claro, porque Jesus é aquele que vem do alto para servir, se coloca inteiramente a serviço, à disposição de todos, e deixa claro isso, vim para servir e não para ser servido. É um mistério da vida cristã que não é compreendido por algumas, não é compreendido pelo mundo. O espírito do mundo não compreende o mistério do reino de Deus, o mistério do discipulado. Então, se nós queremos nos identificar plenamente com Jesus, o caminho é o da humildade. O degrau da humildade, o segundo degrau da humildade, o terceiro da humildade, sempre. A escada que nos coloca nos céus é a escada da humildade. E volto a dizer, ela é a mãe de todas as virtudes. Pela humildade, nós alcançamos outras virtudes na nossa vida. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Que o Espírito Santo nos conceda a graça de nos configurarmos cada vez mais a Jesus, servo e obediente. E como nos diz São Paulo, obediente até a morte e morte de cruz, e por isso foi exaltado. Quem for humilhado será exaltado. O caminho da humildade é o caminho da exaltação para todos os discípulos de Jesus. Que o Espírito Santo nos conceda a graça da humildade. Assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.